Amém. Uma boa noite a todos, Deus abençoe. Vamos ler no livro de Salmos, capítulo 103, do versículo 1 até o 3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Amém? Amém. Bondoso Pai Celestial, mais uma vez chegamos diante da Tua presença em oração para Te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas para com o Senhor. Constantemente temos que recorrer a este sangue precioso que foi vertido na cruz do Calvário e crer que há uma fonte fluindo das veias do Emanuel. Que essa inundação possa acontecer sobre nossas vidas. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa meus irmãos que estão aqui, que estão através da internet, todos aqueles que necessitam uma bênção de Ti, todos aqueles que precisam algo que só o Senhor pode dar. Conceda-lhes, ó Pai, conceda aquilo que nós precisamos para cada vez mais estarmos perto de Ti. Precisamos estar perto de Ti. Não nos conceda algo que nos afaste de Ti, mas algo que cada vez mais nos chame para perto de Ti. Não queremos ter expectativas, Senhor, que nos afaste da Tua presença, mas queremos desejar boas coisas que cada vez mais nos una a Ti. Te rogamos no nome bendito do Senhor Jesus. Esteja conosco nesta noite, enquanto Te louvamos, enquanto meditamos na Tua palavra. No nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Pode se assentar, meus irmãos. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estarão conectados conosco, que já estão conectados conosco, os que estão aqui presentes. Que Deus conceda uma bênção toda especial. Amém? Vamos cantar então alguns hinos e logo em seguida estaremos meditando um pouquinho na palavra de Deus. Sossegai. É o 578. Sossegai. Belo hino, né? Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se emprestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar.
sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir de ondas do mal que me encobrem, que me fará sair. Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e o céu, e assim chegarei bem seguro ao porto, destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos cantar mais um hino. Quatrocentos e 22. No céu não entra pecado. Amém? No céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor.
As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e o meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos preparar para lermos mais uma vez em São Lucas, capítulo 17, versículo 28 e o versículo 30. Amém? Amém. Deus abençoe meus queridos irmãos. Irmão Jailson Souza, lá da cidade de Paraíba, ou da cidade de João Pessoa, né? Paraíba é o estado. Deus abençoe meu querido irmão. Irmão Edilson e a irmã Zenilde, lá em Belém do Pará. Deus vos abençoe, meus irmãos. Deus vos abençoe grandemente aí, tão longe de nós, mas estamos juntos. Deus abençoe vossa fé. Irmão Sérgio, irmão Serginho, irmão Sérgio Campão, aqui na cidade de Alvorada, e a irmã Maria Quadros. Deus abençoe, irmão Serginho.
os nossos irmãos por toda parte no Brasil, né? Deus vos abençoe. Vamos ler então São Lucas 17, versículo 28 e versículo 30. Como também, da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Verso 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Oremos. Bondoso Pai Celestial, não nos julgamos dignos de estar diante de tão grande mensagem. Amém. Nós queremos externar nossa gratidão ao Senhor por sermos participantes desta bênção, uma bênção que o Senhor derramou há muitos anos atrás e espera que creiamos nisso. O Senhor não espera que nós sejamos algo à parte disto. O Senhor espera que nós entremos nisso. Eis-nos aqui, Senhor. Queremos fazer parte disso, queremos ser parte desta manifestação. Queremos ser batizados com este Espírito, que irmão Brana sempre citou, 1 Coríntios 12, por um Espírito somos batizados, formando um corpo. Queremos ser batizados com o Espírito, o teu Espírito Santo, que foi derramado no dia em que o Filho do Homem se manifestou. Obrigado, Pai. Venha e fale ao nosso coração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Vamos falar um pouquinho, meus irmãos, sobre a noiva do Filho do Homem. Nós sabemos, irmão Brana ensina, que ele tem 3 títulos de filho: filho de Deus, filho do homem e filho de Davi. Filho de Deus, filho do homem e filho de Davi. Jesus, ele é o filho do homem. Nós associamos aquela manifestação de Jesus, o Deus profeta. Ele mesmo chamou a si de filho do homem. Filho do homem é a junção da palavra com a carne. Amém? Amém. Filho do homem é a junção, a união de um corpo com a palavra. Ezequiel foi chamado de filho do homem, porque ele comeu um rolo. Leiam no livro de Ezequiel. Quase que todos os capítulos, Deus o chama filho do homem. Porque ao comer o rolo, ele estava se tornando um com a palavra. O rolo é a palavra. Por isso, irmão Brana diz, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da sua vontade, 319, 320, ao profeta do Velho Testamento foi mandado comer o rolo. E ao profeta do Novo Testamento foi mandado comer o livrinho. Para que os dois se tornem
um. Se ao profeta do Velho Testamento, que comeu o rolo, foi chamado filho do homem, o profeta do Novo Testamento, que come o livrinho, também é chamado de filho do homem. A palavra se fez carne na pessoa de Jesus Cristo, foi chamado filho do homem, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Jesus era o filho do homem porque o verbo, a palavra, a coluna de fogo, habitou plenamente na sua pessoa, naquele corpo humano. Foi o filho do homem. É filho do homem quando a palavra e a carne tornam-se um. Irmão Branham diz isso na mensagem Eventos Modernos são esclarecidos por profecia, pregado no dia 6 de dezembro de 65. Um profeta é filho do homem. É a palavra unindo-se com a carne. E São Lucas 17 prometeu que assim como foi nos dias de Ló, o filho do homem, ou seja, a palavra estaria em uma carne humana outra vez. Muitas vezes, e na maioria das vezes, na maioria dos casos, os irmãos que creem na mensagem fazem tal associação dos dias de Ló. E irmão Branham fala na mensagem, como foi nos dias de Ló, quando 3 anjos desceram do céu, 2 desceram a Sodoma, e um, o qual era o próprio Deus, em uma pele humana, que Abraão chamou de Elohim, ficou conversando com Abraão, e de costas para a tenda discerniu os pensamentos de Sara. Como foi nos dias de Ló. Observem, quando eles têm recebido 2 anjos, 2 anjos têm descido a Sodoma, Billy Graham e Oral Roberts, e um tem permanecido com o eleito na montanha. Então, associa-se irmão Branham à pessoa de Elohim. Achamos que irmão Branham é o Elohim? Não. O Elohim, aqui, nos nossos dias, não está na forma como o Elohim esteve lá com Abraão. O Elohim aqui está na forma da coluna de fogo. Enquanto Billy Graham e Oral Roberts desceram as denominações, Billy Graham, enviado às igrejas formais, os batistas, aqueles que não creem no poder do fogo do Espírito Santo. Oral Roberts foi enviado aos pentecostais, um outro grupo de crentes justos. Elohim, a palavra, o Filho do homem,
A coluna de fogo, irmão Branham, não é Elohim. O irmão Branham é o Abraão. O irmão Branham representa a noiva de Elohim. Ele conversou com Abraão, Gênesis 18. Elohim, a palavra, aquele que Abraão se inclinou perante ele. E nós não podemos se inclinar perante o irmão Branham, mas nos inclinamos diante de Jesus Cristo, que vinha nas reuniões e discernia os pensamentos dos corações das pessoas, porque é isso que a palavra faz. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos dos corações das pessoas. Quem discernia os pensamentos dos corações das pessoas era a coluna de fogo. Irmão Branham esperava que ela manifestasse enquanto ele estava com aquela pessoa ali na sua frente. E a coluna de fogo vinha e discernia os corações, dava a visão para o irmão Branham. A coluna de fogo descia e revelava os segredos a Abraão. Assim como ele desceu em Gênesis 18 e revelou os segredos a Abraão. Ele não escondeu de Abraão que Sodoma estava prestes a queimar, prestes a pegar fogo. Assim, desta mesma maneira, Elohim tem descido, Elohim desceu, Elohim se manifestou. Mas nós, acostumados com a expressão filho do homem, associamos a expressão do noivo, a figura do noivo. Mas este noivo, meus irmãos, agora eu quero dizer, esta coluna de fogo é Jesus Cristo. Esta coluna de fogo estava em Jesus Cristo. Esta coluna de fogo é o verbo. Esta coluna de fogo é a palavra. Esta palavra se fez carne na pessoa do noivo. Para quê? Para que o noivo pudesse ter uma noiva. Não há uma noiva, não há uma mulher, sem que primeiramente o homem esteja formado. Foi o que Deus fez no jardim do Éden. Primeiro, criou Adão, e de Adão lhe tirou uma companheira, uma esposa. Primeiro, esta coluna de fogo se fez carne e habitou no Deus profeta, o Senhor Jesus Cristo, para que do seu lado pudesse lhe tirar uma companheira, a noiva do Filho do Homem, a noiva da palavra, a noiva do Logos. Assim como Adão foi adormecido no Éden, Jesus foi adormecido na cruz. Assim como Deus cortou o lado de Adão para lhe tirar uma costela e formar sua companheira, e ela ser carne de sua carne, osso de seus ossos, assim também do lado de Jesus é tirada uma companheira, uma noiva, uma igreja, que é chamada
carne de sua carne, ossos de seus ossos. Por isso, nós não poderíamos vir à existência sem que primeiramente Ele tivesse manifestado. Veja o que o irmão Branham diz na mensagem A Semente Não Herdará com a Palha, pregada no dia 29 de abril de 1965. No parágrafo 32, o irmão Branham já fala que Ele era a palavra, que o Logos era a palavra, que aquilo que encontramos em São João, capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, aquilo era o Logos que saiu de Deus, é a coluna de fogo que saiu de Deus, é a imagem de Deus. Deus é espírito e não pode ser visto, então Deus criou o Logos para que ele pudesse vir habitar no Logos, para que ele pudesse ser visível no Logos. E trabalhou durante todo o Velho Testamento para formar o esposo. É o que o irmão Branham diz na mensagem A Obra-Prima, 138, 136. Deus gastou 4.000 anos para concluir o noivo. E agora, por aproximadamente 2.000 anos, Ele tem gasto 7 eras da igreja para poder formar uma esposa, uma companheira da palavra, uma companheira do Logos, uma companheira do Filho do Homem. Então o irmão Branham diz, para ver que não são palavras minhas, meus irmãos. Então, desde o parágrafo 32, o irmão Branham está falando, parágrafo 79, parágrafo 80, o Logos feito carne habitou entre nós. Agora, aquele mesmo Logos tem uma parte, ele tem uma noiva. 81, a semente não herdará com a palha. Aquele mesmo Logos, esta coluna de fogo, é isso que nós somos, meus irmãos. Muitas vezes nós olhamos uns para os outros, nos olhamos no espelho e achamos que o que vemos reflete o que nós somos. Não! O que nós vemos no espelho é a aparência animal, é a aparência corruptível, é o que não permanecerá, é o que deixará de existir. É o que tem que ser transformado, mudado. O que realmente nós somos é parte desta coluna de fogo. Nós estávamos nesta coluna de fogo. Antes da fundação do mundo, nós estávamos nos pensamentos de Deus. Deus pensou em nós. Nós somos família de Deus. Nós estávamos com Ele na eternidade. Nós não podemos receber vida eterna. Parece uma contradição, não é verdade? Sei que a Bíblia diz que eles recebem a vida eterna. Não, recebe porque nós estamos aceitando, nós estamos nos encontrando e nos identificando com algo que a vida eterna fez aqui para nos atrair. E o nosso espírito comunga, se sente atraído e dá testemunho de que nós viemos de lá. O que realmente nós somos, o feminino do Logos, a esposa do Logos. O Logos é o quê? O Logos é a palavra. Por isso o irmão Branham fala, a noiva a palavra, a noiva da palavra, é a noiva do Logos, não é a noiva de William Branham, não é a igreja de William Branham. A igreja de William Branham, os membros que assistem o pregador William Branham, o pastor William Branham, o profeta William Branham, são participantes deste corpo, deste membro chamado Branham. Nós não somos a parte
Por isso eu vejo que há um erro terrível. Eu não para parecer sabichão, ou inteligente, ou melhor que os outros, mas eu vejo, observando vários ministros pregarem, Deus estava em William Branham e agora está na noiva. Não, meus irmãos. Não seja algo à parte de William Branham. Quando Deus estava em Branham, Deus já estava na noiva. Nós é que temos que entrar em Branham. Nós é que temos que completar, fazer parte, ser inseridos no que Deus já era quando estava em irmão Branham. Deus já estava casado. A noiva já estava completa. O último membro já havia entrado. O último membro do corpo. No quarto selo, que o irmão Branham diz, quando o último eleito entrasse, quando o último membro do corpo entrasse, a coisa seria revelada. O último membro já entrou. O primeiro membro foi Lutero. O segundo membro foi Wesley. O último membro. Agora, nós, os indivíduos que compomos esse membro, nós não somos um membro à parte. Será que é difícil de entender, meus irmãos? Temos que entrar nisso e não ser algo à parte disso. Nós não temos algo à parte do irmão Branham. O que Deus prometeu fazer já fez nos dias da voz do irmão Branham. Os pregadores estão ensinando que Deus vai operar maravilhas através da noiva, como se nós fôssemos a noiva. Não, meus irmãos, nós somos a noiva que já fomos representados no indivíduo Branham. A noiva já operou maravilhas. A noiva já fez as obras que Jesus fez e maiores obras a noiva já fez. O que nós precisamos fazer é crer nisso e nos tornarmos participantes disso. Temos que entrar nisso. Temos que ser frutos desta vara que brotou desta videira. Temos que ser frutos, não ser algo à parte, um outro galho, uma outra mensagem, uma outra exposição, uma outra manifestação, algo que vá além, porque não tem nada que vá além da manifestação de Deus em Branham. Em Branham a igreja está unida, em Branham a igreja está casada com Ele. O Filho do Homem e sua noiva, a obra-prima, Cristo é o mistério de Deus revelado. Irmão Branham mostra o segundo Adão e a segunda Eva prontos agora, estão prontos agora para voltar ao Éden. Vida, entre logo, entre no grão, entre na pedra de coroa, faça parte dessa união, faça parte desse casamento, tenha em Branham a sua representação, tenha em Branham a representação do seu casamento com Cristo, quando o Filho do Homem desceu, numa nuvem, quando a palavra desceu e o profeta comeu o livrinho para se tornar filho do homem, como o filho do homem no Velho Testamento comeu o rolo. Creia, aceite, manifeste, dê testemunho. Não, nós não temos algo. Não, nós não vamos fazer algo. Não, nós não vamos fazer algo que impressione o mundo. A noiva já fez. A noiva já falou a palavra. A noiva já fez obras maiores. A noiva já cumpriu São João 14:12.
A noiva já trouxe matéria à existência. Irmão Brana diz: agora, aquele mesmo Logos tem uma parte, ele tem uma noiva. O Logos tem uma noiva. O Logos, a coluna de fogo, tem uma noiva. A palavra tem uma noiva. Jesus Cristo tem uma noiva. Jesus Cristo é a palavra. A coluna de fogo é a palavra. A palavra tem uma noiva. E o mesmo Logos, esta palavra que não pôde ser modificada, está pairando sobre as igrejas hoje, tentando trazer de volta a palavra à sua manifestação integral. Manifestação integral. Quando ele fosse manifestar, seria na integralidade. Quando o Logos manifestasse, seria na integralidade, total. Integral é total, pleno, máximo, plenitude. Mas quando ele manifestasse, não seria como noivo. É aí onde parece que os meus irmãos, os ministros da mensagem, parecem estar confusos. Quando eles olham para o William Branham, parece que eles olham e veem o esposo William Branham. Não, olhem o William Branham e veja a noiva. Olhe em Branham e veja ela. Eu olho em Branham e vejo ela. Assim como se você pudesse olhar em Lutero hoje, você vê o que em Lutero? Ela. Você vê Wesley, o que você vê? Ela. Você vê pregadores, você tem que ver ela. Quando você olha em Branham, você vê ela. Ela é a igreja, é a noiva. Por isso você não pode dizer, agora nós somos a noiva que saiu do ministério do irmão Branham. Como que poderia uma noiva, uma mulher, sair de outra mulher? Dá um tempinho para pensar, meus irmãos. Dá um tempinho para arrazoar. Não sai uma mulher de uma mulher. Não sai uma noiva de uma noiva. Nem tampouco poderia sair uma igreja de William Branham. Porque ele não é o noivo. Ele não é o noivo. O William Branham não é o noivo da igreja. Por isso eu discordo dos meus queridos irmãos. E eu falo não com hipocrisia. Queridos irmãos que eu amo, que eu estive no meio deles por muitos anos, que creem erradamente que a noiva saiu de William Branham, que é Apocalipse 10, 8 a 11, que sai do lado de 10, 7. 10, 7 é o irmão Branham. Está errado o quadro, meus irmãos. Está errado. Meu querido pastor, que eu já falei pessoalmente, com toda a humildade, respeito, educação, nós erramos, nós desfocalizamos o alvo. Quando passamos a crer em algo à parte do irmão Branham. Irmão Branham é ela. O irmão Branham é a noiva. É a plenitude da noiva. É a plenitude do corpo do Logos. É a plenitude do corpo feminino do Logos. Porque essa noiva tem raízes em Lutero. Esta noiva sobe um pouquinho mais em Wesley. Essa noiva tem a sua vida, a sua trajetória em Pentecostes, que foi a casca.
Em Brana, a noiva está completa, esteve tão completa que o Logos pairou sobre ela. O Logos agora não estava sozinho. A palavra agora não está sozinha, eu estou falando a palavra, a coluna de fogo. Esta coluna de fogo só manifestou na era de Paulo, de Pedro, dos discípulos lá no princípio, para poder escrever a Bíblia, e agora nos últimos dias, através do ministério de William Branham. É o que o irmão Branham viu na visão. Ela é o alfa e o ômega. A noiva, irmão Branham viu na visão que a noiva passava 2 vezes. Ela passou na primeira era e ela passa na última era. 196, 197, 198, a obra-prima. E irmão Branham diz, William Marion Branham diz, ela é o alfa e o ômega. Ela é o alfa e o ômega. Porque foi a coluna de fogo que disse, eu sou o alfa e o ômega. 2 manifestações da noiva. A noiva profetizou na era de Paulo, de Pedro, dos discípulos. A noiva profetiza outra vez nos dias da voz do 7º anjo. Porque se foi Branham quem comeu o livrinho, foi Branham que se tornou um com a palavra, foi Branham que manifestou o Filho do Homem, foi Branham que revelou o Filho do Homem. Diga que eu estou errado, meus irmãos. Diga, não tem como. O irmão Branham diz, não é o anjo que é o Filho do Homem. 260, os ungidos dos últimos dias. Não é o anjo, não é o 7º anjo ou o Filho do Homem. O mensageiro, William Branham, ele está dizendo, não é o 7º anjo, o Filho do Homem, mas ele está revelando o Filho do Homem. Não sou eu, 269, os ungidos dos últimos dias, não sou eu quem faço estas obras, eu só estou perto quando ele faz estas coisas. Não é o irmão Branham, é o Filho do Homem através do 7º anjo. Esta junção de palavra com carne que configura o Filho do Homem. A noiva do Filho do Homem. Lutero foi os pés da noiva do Filho do Homem. Wesley foi as coxas da noiva do Filho do Homem, da noiva do Logos. Em Pentecostes, a noiva do Filho do Homem, a noiva do Logos, estava nos ombros. O irmão Branham diz isso, provando sua palavra 211. Mas em Branham, a noiva do Filho do Homem estava pronta. Então nós não somos um movimento à parte do irmão Branham. Eu não quero ser um movimento à parte do irmão Branham. Eu quero ser um movimento do irmão Branham. Eu quero estar nele. Eu quero fazer da experiência dele a minha experiência. Eu estava lá quando ele casou no Monte Pôr do Sol. Eu estava lá quando a espada caiu na sua mão. Quando ele comeu o livro, eu comi estando nele. Eu não como depois dele. Eu não sou um corpo estranho inserido na videira. Eu não sou um enxerto na videira. Eu sou fruto desta vara que brotou nos últimos dias. É o que o irmão Branham ensina nas mensagens. Aquela laranjeira que o irmão Branham viu lá na fazenda do irmão Sherrod. Ela tinha limões, tinha toranja, tinha toda espécie de frutas cítricas. E o irmão Branham achou engraçado aquela árvore com diversas frutas. E ele perguntou para o irmão, como é isso? Que árvore é essa, irmão? Ele disse, isso é uma laranjeira. Mas ela está dando limões, aqui do outro lado tem uma toranja. Ah, mas é que foram enxertadas. São galhos enxertados. Tira-se o galho do limoeiro e enxerta na laranjeira. Tira a toranja e enxerta na laranjeira. Como é uma fruta, uma árvore cítrica.
Os galhos vivem da vida da laranjeira, mas produzem um fruto e dão um falso testemunho da árvore. O irmão Branham perguntou: mas no ano que vem, elas darão laranja? Não, irmão Branham. Cada galho vai produzir segundo a sua natureza. O limoeiro produzirá limões. O galho de toranja vai produzir toranja. Nada de laranja, irmão. E quando é que ela poderá dar laranjas novamente? Quando é que a igreja faria as mesmas obras? Porque Jesus disse: eu sou a videira, vós sois as varas. A videira, lá no dia de Pentecostes, eles produziram um livro de Atos, eles mandaram o coxo levantar, eles ressuscitaram mortos, eles curaram enfermos, eles anunciaram palavras de salvação, eles revelaram Deus para o povo. Foi uma vara que brotou da videira. São as varas que produzem frutos. E o irmão Sherritt disse para o irmão Branham: quando brotar uma outra vara, o irmão Branham diz: glória a Deus! Quando brotar uma outra vara, produzirá um novo livro de Atos. Meus irmãos, vocês estão esperando um novo livro de Atos ser escrito depois da manifestação do irmão Branham? O irmão Branham, em Branham, a videira deu uma outra vara. Foi uma vara que brotou da vida original da videira. São os dois ramos da videira. São as duas manifestações do Logos, as duas manifestações da coluna de fogo. É dali onde extraímos o óleo. Porque aqueles 7 castiçais, aqueles 7 candeeiros, eles tinham um tubo principal, e naquele tubo era injetado o azeite. Este azeite era tirado das 2 oliveiras, uma à direita e uma à esquerda. Era extraída daquelas 2 oliveiras o óleo para colocar no tubo principal. E aquele tubo distribuía luz, distribuía combustível para aquele luzeiro, para aquelas lâmpadas poderem estar acesas e iluminar. Obviamente, irmão Branham diz que é o Velho e o Novo Testamento, que é Apocalipse 11. Mas, irmão Branham não diz, mas creiamos que é o Alfa e o Ômega, que são 2 mensageiros, um numa extremidade e outro noutra. Paulo e Branham, Paulo escrevendo o Novo Testamento, Branham interpretando. É o trabalho da noiva, é o trabalho do Logos na noiva, é o trabalho da igreja, é o trabalho da esposa. O esposo já completou o seu trabalho quando ele foi para a cruz, quando ele morreu, quando ele foi pregado na cruz, quando ele ressuscitou. Ele cumpriu o seu trabalho. Agora ele opera através da noiva. E quando ele prometeu manifestar como Filho do Homem, todos nós esperando que o noivo, que seja o noivo mesmo aparecendo na nuvem, que seja o noivo mesmo com aquelas marcas de sinais dos cravos em suas mãos, com aquelas cicatrizes por causa da coroa de espinho em sua testa. Não! Nós não sabíamos que o Filho do Homem, nós não sabíamos que seria na forma da palavra, manifestado através da sua igreja, a união invisível da noiva de Cristo. Tudo nesse talo tem que estar morto. Meus irmãos, quando eu falo em talo, é Lutero. Quando eu falo, quando o irmão Branham fala, eu não sei nada. Nós não sabemos nada, nós não entendemos nada, nós não temos direito de interpretar nada.
Nós não temos direito de dar sequência nenhuma, porque vai parecer que nós temos alguma coisa e queiramos nos colocar como importantes. Não! Nós temos que estar no lugar onde a importância tem que ser dado devida à manifestação que nos representa. Nada que nós façamos possa chegar, sombrear, produzir nem sequer uma sombra do que o irmão Brana fez, do que Deus fez através do irmão Brana. Tudo nesse talo tem que estar morto. Não podem ver onde estamos parados? A vida está novamente no grão. Meus irmãos, talo, borla, casca, Pentecostes. Grão é Brana. Meus irmãos, vocês aí que ficam com medo do novo nome Brana, o grão não seria Brana? Se talo é Lutero, se borla é Wesley, se casca é Pentecostes, grão é o quê, meu irmão? Grão é o quê? Tem medo de expor o sinal? O grão é a palavra. Fica melhor assim? O grão é a palavra. O grão é o logos. O grão é a semente. Onde está a semente? No interior da terra. Onde está a semente? Veja, meus irmãos, onde está a semente? Olha onde nós enterramos a semente. Dentro da Bíblia. Onde está a semente? Dentro da copa da pirâmide, dentro da copa da Bíblia. Onde estão os 7 trovões? Dentro da Bíblia. Onde está o 7º selo? Dentro da Bíblia. Escondido como a semente fica escondida dentro da terra. Esta palavra, esta coluna de fogo, esteve escondida dentro da Bíblia, até que chegou os dias das vozes do 7º anjo, quando a noiva apareceu na sua plenitude, na sua perfeita manifestação. Então a semente pôde manifestar, o grão pôde manifestar, a coluna de fogo pôde manifestar, o Espírito Santo pôde descer. Não é a pedra de coroa, a era do Espírito Santo? Hein, meus irmãos? Meus irmãos, meus queridos irmãos, que creem que Deus levantaria outro homem depois do irmão Brana. Meus irmãos, poderia pegar a mensagem e formar qualquer doutrina, isolando parágrafos e colocando interpretações particulares. Leia a Bíblia, meus irmãos. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e pedra de coroa. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brana e Espírito Santo. Você ainda crê que o irmão Brana teria um sucessor? Sabe quem foi o sucessor do irmão Brana? Sabe quando o irmão Brana terminou o seu ministério? O irmão Brana terminou o seu ministério em 1963. Ali o irmão Brana foi sucedido pela coluna de fogo. Ali o irmão Brana foi sucedido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo desceu em Apocalipse 10. Jesus Cristo desceu para suceder o 7º anjo. Jesus Cristo desceu para suceder o William Brana. O Espírito Santo é o mensageiro da pedra de coroa. O Espírito Santo é o mensageiro de Apocalipse 10, verso 1 ao 4. William Branham está simplesmente ali para poder velar o Espírito Santo. Meus irmãos, pelo amor de Deus, vão na mensagem enquanto é tempo. 136. Anota. A obra-prima 136, a justificação abriu caminho para a santificação. A santificação abriu caminho para
o batismo com o Espírito Santo. Justificação abriu o caminho para a santificação. Santificação abriu o caminho para o batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo abriu o caminho para o Espírito Santo mesmo descer no indivíduo. O que vocês entendem, meus irmãos? Lutero abriu o caminho para Wesley, Wesley abriu o caminho para Brana, e Brana abriu o caminho para a palavra. Como João Batista foi enviado para precursar minha primeira vinda, tu e tua mensagem precursará minha segunda vinda. O Espírito Santo desceu. O Espírito Santo sucedeu o sétimo anjo. O Logos sucedeu o William Branham. E hoje nós queremos alguém que suceda ao Logos, alguém que esteja acima do Logos, alguém que esteja acima da palavra, alguém que faça algo superior à palavra. Isto é colocar um homem no lugar do Espírito Santo. Entenderam, meus irmãos? Entenderam? Pedra de coroa é o Espírito Santo. Pedra de coroa é o Espírito Santo. Pedra de coroa é Apocalipse 10. Pedra de coroa é os 7 trovões. Senhores, é isso o tempo, 317, 318. A pedra de coroa é os 7 trovões. Pedra de coroa é o 7º selo. Pedra de coroa é Jesus Cristo descendo. Irmão Branham, não tem nada a ver com Apocalipse 10. Ele só está ali para velar, para ser a companheira, para representar aquela igreja na hora do casamento. O irmão Branham está no cenário para representar Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Ele representou o casamento de Paulo. Quando João comeu o livro, João representa a noiva. Quando João comeu o livro, João representou o Branham. Quando João comeu o livro, foi o profeta do Novo Testamento comendo o livrinho. E o homem e a mulher só comem, olha, meus irmãos, depois do casamento. Espero que vocês entendam. Se nós estivéssemos com uma congregação grande, né? O irmão Branham sempre dizia assim, tem uma multidão aqui, pessoas, talvez infantis. Mas você não é infantil, você entendeu, meu irmão? Vocês entenderam, meus irmãos? Só pode depois do casamento. Eva comeu, Adão comeu, o profeta comeu. Quando ele comeu, eu comi. Quando Adão comeu, eu caí. Quando Cristo morreu, eu morri. Representativo, é representação. Religião híbrida, vá na mensagem religião híbrida, condenação por representação. Um homem nos condenou. Somos condenados por representação. Também somos salvos por representação. Também somos casados por representação. Irmão Branham diz, a união invisível da noiva de Cristo, a vida está novamente no grão, 170, que é exatamente ao mesmo grão que caiu na terra. O mesmo Jesus na forma da noiva. Jesus na forma da noiva. Esta é a forma da noiva. Este é o rosto da noiva. 133, o desvelar de Deus. Quando aquela palavra for revelada ou desvelada, que espécie de rosto isto será? Olha a espécie do rosto. Olha o rosto da palavra.
Só que quando a palavra agora, quando o Logos é velado, é no corpo da noiva, me perdoem. Veja, vamos aqui, meus irmãos. 203, o único lugar provido por Deus para adoração. Estando assentados, já lá embaixo do parágrafo, lá no fim do parágrafo, o fato de haver fermento em seu meio não faz com que se produza a plenitude completa da deidade corporalmente entre vocês. A plenitude completa da deidade corporalmente entre vocês. Sabe o que é o irmão Brana? O irmão Brana é a plenitude corporal da noiva. É a plenitude da noiva. Isto, a coluna de fogo, é a plenitude da deidade. Isso é Deus. Isso nós temos que levar a sério mesmo. Isso é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esta coluna de fogo é a mesma que guiou os filhos de Israel saindo do Egito até Canaã. Esta coluna de fogo é a mesma que derrubou Paulo a caminho de Damasco. Esta coluna de fogo é a mesma que libertou Pedro da prisão. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Ontem com Moisés no deserto, hoje com Paulo escrevendo o Novo Testamento e eternamente nos últimos dias, vindo para se casar. A plenitude, o fato de haver fermento, interpretações, né? O fermento não é interpretação, é interpretação de lá, interpretação de cá. Não permite que se produza a plenitude completa da deidade corporalmente entre vocês. Isso não se pôde fazer na era de Lutero, tampouco se pôde fazer na era de Wesley, nem se pôde fazer na era pentecostal. Porém, tem se podido fazer no dia quando o Filho do Homem é manifestado. O Filho do Homem, a coluna de fogo, é manifestada. Porque a coluna de fogo não manifestaria se o corpo não estivesse pleno, se o corpo não estivesse perfeito. A coluna de fogo manifestou e se fez carne quando o corpo do noivo, o que foram os profetas, todos eles foram a constituição do noivo, até que Jesus veio e manifestou a plenitude, e foi o noivo. Não se pôde fazer na era de Lutero, nem na era de Wesley, nem se pôde fazer na era pentecostal. Porém, tem se podido fazer no dia quando o Filho do Homem é manifestado, revelado, trazendo à igreja. Olha, meus irmãos, outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, quando o irmão Brana fala a igreja, não é várias pessoas. Quando ele está falando da coluna de fogo, o Filho do Homem e o Logos, manifestando na igreja, não é em vários indivíduos, não. A igreja é uma pessoa só. Vá lá verificar. Cristo é o mistério de Deus revelado, 476. Cristo é o mistério de Deus revelado. É Deus no homem, o qual é sua igreja. 476. Cristo é o mistério de Deus revelado. Revelado trazendo a igreja de novo a uma unidade. Olha só. A igreja, parece que o irmão Brana está falando de vários membros. Não, a igreja era aquele indivíduo de Apocalipse 10, 7. Aquele indivíduo é a igreja. Aquele homem era a igreja. Unindo-se com aquele indivíduo que desceu do céu. Unindo-se com o Logos, unindo-se com a palavra. Tornando-se um, casando-se, tornando a carne do Logos, sendo os ossos do Logos, sendo os pés do Logos, sendo a boca do Logos, fazendo as obras que o Logos fez, e maiores obras ele fez.
e mostrando os mesmos sinais visíveis. 141 agora, Cristo é o mistério, Cristo é revelado em sua própria palavra. Nós temos que encerrar, meus irmãos. Nesses últimos dias, Ele tem prometido manifestar a si mesmo na plenitude outra vez de sua carne. O que eu falei? O irmão Brana foi a plenitude da carne da noiva, do corpo da noiva. Eu sei que minhas palavras, que o meu ensinamento, que a minha pregação me encontrará no juízo, e é o melhor do meu entendimento. Eu digo para vocês, o irmão Brana foi a plenitude do corpo da noiva, a plenitude da deidade é o Logos, a plenitude da divindade é a palavra, é a coluna de fogo. E eu uno aqui, 141, Cristo é revelado em sua própria palavra. Ele tem prometido manifestar a si mesmo na plenitude outra vez de sua carne. Essa carne é a carne da noiva. Esta carne é a carne da igreja. Não é outra carne. Não é outra carne para compor um noivo. Não é outra carne para compor o esposo. O que é o esposo? O que é o esposo? A festa das trombetas, parágrafo 101. O esposo é a palavra. Os meus irmãos estão confusos. Eles acham que o irmão Brana é o esposo. O esposo é a palavra. O esposo é a palavra revelada. O esposo é o Logos. A semente não herdará com a palha. Parágrafo 81. O esposo é o Logos. O esposo é a coluna de fogo. Prometeu manifestar na sua noiva. E o corpo de Jesus Cristo nesta mesma palavra. Cristo é revelado em sua própria palavra. Parágrafo 77. Olha, meus irmãos, 77. Então, ele vai falar de Lutero, Wesley, Pentecostes, a formação do corpo. No finalzinho do parágrafo 77. Então, o corpo completo de Cristo. O corpo completo de quem? O corpo completo de Cristo. O corpo completo da palavra. O corpo completo da coluna de fogo. O corpo completo de Cristo. A noiva completa de Cristo. A igreja completa de Cristo. É revelado na forma de uma noiva que foi tirada do seu lado. Este é o corpo completo de Cristo. Sem adicionar. Ou você está nesse corpo, ou você não está. Não há mais porta, não há mais espaço, não há mais nenhum lugar para subir. Não há espaço em Lutero, não há espaço em Wesley, não há espaço em Pentecostes. Há somente um lugar provido por Deus, onde você pode se encontrar com Ele. Meus irmãos, para encerrarmos, 236, mais uma vez eu ia ler um monte de parágrafos, não consegui. 236, provando a sua palavra. Eu estou pregando sobre a noiva do Filho do Homem. A noiva do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Vou citar a mensagem, provando a sua palavra, 222. O Filho do Homem é a palavra. Mais uma mensagem, alimento espiritual em seu devido tempo, parágrafo 176 e 177. O Filho do Homem é a palavra. A noiva da palavra. Está nas eras da igreja, eu me esqueci de anotar a referência, mas você coloca aí no busca, a noiva palavra, ou noiva da palavra. É a noiva da coluna de fogo. Não confunda
as citações do irmão Brana, quando ele fala a palavra e se refere ao Logos, e quando ele fala a palavra e se refere à Bíblia. Gostaria de passar isso para vocês. Muitas vezes o irmão Brana está falando da palavra, ele está se referindo à Bíblia. E outras vezes ele fala a palavra, está se referindo ao Logos. Quando ele diz, a palavra tem descido diante de nós e se mostrado visível, o que ele está falando? Do Logos. Agora, quando ele diz, Deus permanecerá exatamente com esta palavra, do que ele está falando? Da Bíblia. Eu estou falando, a noiva do Filho do Homem, a noiva da luz, a noiva da palavra, a noiva do Logos, a noiva do Filho do Homem. (236) O Filho do Homem, como foi nos dias de Sodoma. Agora observe, nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Meus irmãos da mensagem, meus queridos irmãos, eu não quero ser bruto como eu fui outrora, eu não quero ser mal educado como eu fui outrora, com o espírito errado como eu tive outrora. Eu quero ter o espírito que tinha o irmão Brana. Eu tenho orado a Deus, eu tenho pedido a Deus, me deixa ser como o irmão Brana era, naquela dulçura de poder conversar com quem não crê da maneira como eu creio, mas mesmo assim poder ser amável, amigo, ter amor no coração. Meus irmãos da mensagem, o Filho do Homem é a coluna de fogo, o Filho do Homem não é o irmão Brana, o Filho do Homem é a palavra, o irmão Brana não é a palavra, o Filho do Homem é o Logos, o irmão Brana não é o Logos, o irmão Brana é a parte feminina, como foi nos dias de Sodoma. Observe bem, nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, na vinda do Logos, na vinda da palavra. Quando o Filho do Homem se revelar, não mais como uma igreja, não mais a noiva é chamada. A noiva é chamada, veja, a noiva é chamada pelo Filho do Homem, a noiva é chamada pelo Logos, a noiva é chamada pela coluna de fogo, a noiva é galanteada pela palavra, é o homem que galanteia a noiva, é o homem que toma a iniciativa de falar com a noiva. Não é ela quem procurou ele, foi ele que procurou ela. Foi ele que encontrou com ela. Foi ele que deu expectativas para ela. Foi ele que passou orientações para ela e disse: nunca bebas, nunca fume, nunca desonre o teu corpo, que eu quero casar contigo. Foi ele que deu condições para que ela permanecesse limpa e pura. Foi ele que verteu sangue na cruz do Calvário para que ela pudesse manifestar. Estão entendendo, meus irmãos? Foi ele que desceu, foi ele que chamou ela à festa das trombetas. Parágrafo 206 ou 207, é Cristo, Ele mesmo, chamando a noiva. É quem chamando a noiva? Cristo. Quem que chama a noiva? Cristo. Cristo, Ele mesmo chamando a noiva. É a coluna de fogo chamando a noiva.
É a coluna de fogo chamando a igreja. Então o irmão Branham diz, o Filho do Homem, a noiva é chamada. Naquele dia, o Filho do Homem se revelará. Para quê? Quem é o Filho do Homem? A palavra. Quem é o Filho do Homem? A palavra. Naquele dia, a palavra se revelará. Para que a palavra vai se revelar, irmão Branham? A palavra se revelará. Para quê? Para ligar a igreja, a cabeça. Unir o casamento da noiva. Meus irmãos, o Filho do Homem veio para se unir com a igreja. O casamento da noiva, o chamado da igreja à cabeça. O chamado da igreja à cabeça, o chamado da noiva à pedra de coroa. O chamado da noiva àquela era do rapto, a era abraâmica, a era do Filho do Homem, a era do grão. O chamado do noivo virá diretamente através disso. Quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. A igreja tem que ser a palavra. Agora o irmão Branham está dizendo que a igreja tem que ser a palavra. A igreja, a palavra que o irmão Branham está se referindo aqui é a coluna de fogo. A igreja tem que ser a coluna de fogo. A igreja tem que ser o Logos. A igreja tem que ser a palavra. E qual é a condição, meu irmão Branham, para que nós possamos ser a palavra? E para isso, a igreja tem que ser a palavra. Ele é a palavra. E os dois se unem. Para isso ser feito. Deixa eu colocar aqui. Para isso ser feito. Para os dois se unirem. Para que ele e ela tornem-se um. O profeta tem que comer o livrinho. Estou errado? Não, meus irmãos. Tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da sua vontade, 319, 320. O profeta come o livrinho para que ele se torne um com a palavra. A palavra é o Filho do Homem. A palavra é o Logos. A palavra é Jesus Cristo. Que caiu na mão de William Branham. E quando caiu na mão de William Branham, ele comeu a palavra. Ele e a palavra se tornaram um. Não coloque na sua cabeça que o irmão Branham tinha uma espada à parte. Não. Significa que a espada era ele. Que ele se tornou a palavra. Que ele se uniu com o Logos. Que ele agora pode ser o vaso, a pele, o corpo, que o Logos manifesta para revelar seus mistérios, seus segredos. Ele revela os seus mistérios à sua noiva, à sua igreja, à sua amada. A amada é William Branham. Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele está agora sussurrando os seus segredos à sua esposa amada. E nós ficamos pensando, nós somos a esposa, ele está revelando o segredo. Agora quando nós lemos a mensagem, ele está deixando nós sabermos do segredo. Não, meus irmãos, ele é o Logos, a coluna de fogo, deixou a amada, a esposa, a noiva, saber dos seus segredos. Ele é o ouvido que a coluna de fogo estava sussurrando seus segredos. Meus irmãos, eu não estou errado. Não estou errado. Eu creio que não estou errado. Porque eu leio e vejo que já aconteceu. Nós precisamos fazer isso funcionar. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos entrar nisso. Nós precisamos comunicar vida a isso. Para sairmos da terra. Não será algo à parte disso. Nós tentamos fazer algo que nós possamos entrar e ser melhor do que o irmão Branham. Nós somos uns infantis. Nós agimos com infantilidade. Nós queremos criar um programa melhor do que o programa que Cristo criou no sétimo anjo.
nós queremos fazer um trabalho mais bonito, nós não seremos arrebatados. Nós temos que entrar no programa que Deus criou, no programa que Deus fez, quando Ele desceu em William Branham, quando Ele se uniu com William Branham, quando Branham e a coluna de fogo se tornaram um. É o que eu leio aqui, 236, provando sua palavra. É Ele, é a palavra, e os dois se unem. É o Filho do homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana. Olha, meus irmãos, é Jesus Cristo que descerá em carne humana. Agora, a carne humana é a carne da noiva, é a carne da igreja, é a carne da esposa, não é a carne do esposo. E entre nós, descerá entre nós e tornará a sua palavra tão real que unirá a igreja e ele como sendo um. A noiva, então, ela irá para o lar, para a ceia das bodas, amém? Ela já está unida. Alguém tem dúvida que isso aconteceu nos dias do irmão Branham? Alguém tem dúvida? Alguém que crê na mensagem tem dúvida que o Filho do Homem desceu e se uniu com ela, com a igreja, com a noiva? Se o casamento já aconteceu, que noiva é essa que aparece a parte do irmão Branham? Que igreja é essa que aparece a parte do ministério do sétimo anjo? Não é a noiva que vai ser raptada, não é a noiva que vai ser arrebatada. Não, eu quero ser a noiva que casou com ele, a noiva que já manifestou em 1963. Eu quero voltar lá, quero descobrir aquele poder, quero entrar naquele poder, quero entrar naquela manifestação, quero fazer parte daquela glória. Quero ser ossos daqueles ossos, carne daquela carne, palavra daquela palavra, para poder também estar unido com Ele, através daquela representação. Ela já está unida, ela já está unida. Se a coluna de fogo já uniu, como que ele vai casar com outra? Cristo não é um adúltero, Cristo não deu carta de divórcio para Branham. Irmão Branham diz na mensagem Casamento e Divórcio que ele repudiou Laodiceia, ele repudiou a sétima era da igreja, porque a sétima era da igreja não quis ter um contato profundo com ele, não quis conhecer as profundidades. Vocês me entendem, meus irmãos? Vocês que são casados têm que me entender o que eu estou falando. Não quis ter um contato com a palavra, com a coluna de fogo, e ele repudiou-a em divórcio. Mas eu não vejo na mensagem, irmão Branham, falando, ou alguma escritura, mostrando que Cristo repudiou o sétimo anjo, para poder casar com outra aqui, não. Não. Ela já está casada. Se ela já está casada, ele está casado com ela. Ele está compromissado com ela. Ele se compromissou com ela e não adianta depois que ele deu sua palavra a ela. Meus irmãos, ele deu a palavra a ela. Lá no Quênio Sabino. Não, diga que esse pregador está maluco. Diga! Ele deu sua palavra para ela. A palavra caiu na mão dela. Lá no Quênio Sabino. Te casarias comigo? Nós entendemos pela mensagem que o casamento é feito pela palavra. Quando você dá a palavra, você está casado. Quando a palavra foi dada a Branham, ele já estava comprometido e casado.
a não ser que ela fizesse algo, alguma traição, alguma escapada para ter um contato com uma denominação, ele poderia repudiá-la. Mas ela não fez tal coisa. Ela se manteve fiel ao seu juramento de servir a ele. Amém, meus irmãos? Amém. Ela já está unida. Quando a palavra que se une com a pessoa, e os dois se tornam um. Eu tenho que parar de ler que o tempo já se foi. Pai Celestial, eu espero que os meus irmãos entendam, eu espero que a igreja entenda, eu espero que os meus amigos entendam, eu espero, porque nós precisamos sair da terra, nós precisamos crer no que já foi feito, nós não podemos fazer um movimento à parte e achar que nós damos algo, ou temos algo superior ao irmão Brana. Não, Senhor, abre o nosso entendimento, o nosso coração para crer, abre os olhos dos meus irmãos. Eu te peço, Senhor, reverentemente, a hora é findada, o tempo tem realmente acabado. E não acabou agora, Senhor. Foi em Apocalipse 10 que o anjo disse, o Senhor disse que o tempo acabou. Eu quero agora estar lá naquele tempo, acabou. Não temos expectativas para o futuro. Queremos ir para o lar com o Senhor. Te aguardamos ansiosamente, Senhor, te aguardamos. Reúna-nos contigo. Qualquer hora destas, queremos ser transformados, queremos fazer cumprir esta escritura de 1 Tessalonicenses, quando diz que nós seremos transformados para encontrar com o Senhor nos ares. Pai Celeste, ajuda o teu povo, amadureça-nos na presença do Filho, na presença do sol, na presença da coluna de fogo. Te rogamos no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus possa abençoar meus irmãos e os meus irmãos também através da internet. Os nossos irmãos, né? Irmão Rodolfo Valiente, lá em Cuiabá. Deus te abençoe, meu irmão. Irmã Franciele Rodrigues, também é a esposa do irmão Rodolfo, né? Irmã Mariluce, irmão Márcio também, lá em Cuiabá. Deus vos abençoe. Deus abençoe meus irmãos por toda a parte do Brasil e todos que posteriormente estarão assistindo o nosso culto, né? É simples, mas é algo que brota do nosso coração. Eu creio que isso é uma realidade, meus irmãos. Eu fico enjoado e triste quando vejo os irmãos dizendo: agora Deus está na noiva. Deus esteve no irmão Brana e agora está na noiva. Quer dizer, o irmão Brana não faz parte da noiva? O irmão Brana é o que para você? O noivo? Não. O irmão Brana é a noiva. O William Brana é a noiva palavra. Aquilo que o irmão Brana diz na era de Pérgamo 57, 56. A palavra está na noiva. Agora, meus irmãos, aquilo que, pelo menos vocês do meu ministério, a palavra está na noiva, não é a Bíblia. A palavra está na noiva, é a coluna de fogo. A palavra está na noiva, como esteve em Maria. A palavra estava no ventre da noiva. A palavra esteve no ventre de Maria. Quando a noiva comeu o livro, a palavra esteve na noiva. Quando a noiva comeu o livrinho, comeu os 7 selos, a palavra esteve no ventre da noiva. Amém, meus irmãos? Senão eu vou começar a pregar aqui de novo, né? Irmão Serginho, Deus te abençoe, meu irmão. Irmão Sebastião Rocha, Deus te abençoe, meu irmão. Forte abraço aí em Presidente Prudente, né? Meu querido irmão, Deus te abençoe. Todos os meus irmãos, né? Vamos dizer amém aqui, amém? Deus abençoe
e até sábado que vem, se Deus quiser. Eu estou pensando em começar a pregar mais um culto por semana, viu, meus irmãos? Eu estou achando que 2 cultos é pouco, né? Nem que a minha família não precisa me acompanhar, né? Eu vou pregar mais um dia da semana, meus irmãos. Eu creio que está sobrando inspiração aqui, a gente precisa pregar. Nem que se vocês não puderem acompanhar, pelo menos vai ficar gravado. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a cada um, no nome do Senhor Jesus.